A Dócil, narrativa fantástica de Fyodor Dostoiévski. Capítulo 1. O pedido de casamento. Os podres que descobri sobre ela, explico-os numa palavra. O pai e a mãe tinham morrido já fazia tempo, 3 anos antes, e ela ficou em casa de umas tias desregradas. Ou melhor, é pouco chamá-las de desregradas. Uma das tias é viúva, de família numerosa, 6 filhos, um menor que o outro. A segunda é solteirona, velha, sórdida. Ambas são sórdidas. O pai dela tinha sido um funcionário público, mas escrivão, e não passou de um funcionário nobilitado. Numa palavra, tudo estava na minha mão. Eu surgia como aquele de um mundo superior, em todo o caso, um chatabes capitã, reformado de um brilhante regimento, nobre de nascença, independente, etc. E quanto à caixa de penhores, as tias só podiam ver isso com respeito. Fazia 3 anos que estava com as tias em regime de servidão, mas apesar de tudo isso, foi aprovada num exame em algum lugar. Conseguiu ser aprovada, cavou tempo para ser aprovada, debaixo de um trabalho diário impiedoso, o que da parte dela significava, afinal, alguma coisa na aspiração ao que é supremo e nobre. Para que então eu queria me casar? Aliás, quanto a mim, que se dane, isso é mais tarde. Não é disso que se trata. Dava aula para os filhos das tias, costurava a roupa, e no final não só lavava a roupa, mas também com aqueles seus pulmões lavava o chão. Sem mais nem menos, até batiam nela, jogavam-lhe na cara o pão de cada dia. Acabaram fazendo planos de vendê-la. Arg! Omito a lama dos pormenores. Mais tarde ela me contou tudo com minúcias. Tudo isso vinha sendo vigiado durante um ano inteiro por um merceeiro gordo da vizinhança, mas não um merceeiro qualquer, e sim um com 2 mercearias. Ele já enterrara 2 mulheres e procurava uma terceira, de modo que não tirava o olho dela. Boazinha, dizia ele, cresceu na pobreza, enquanto que eu me caso por causa dos órfãos. De fato, ele tinha filhos órfãos. Fez o pedido, começou a se entender com as tias e, além do mais, tinha 50 anos. Ela estava em pânico. Foi bem aí que passou a me visitar com mais frequência em função dos anúncios no Avós. Afinal, começou a pedir às tias que lhe dessem pelo menos uma gotinha de tempo para pensar. Deram-lhe essa gotinha, mas apenas uma. Não deram outra e já foram mordendo. Nós aqui não sabemos o que é comer mesmo sem uma boca a mais. Eu já sabia de tudo isso, mas foi depois da manhã daquele dia que me decidi. Naquela noite chegou o comerciante, trouxe da venda 1 libra de balas e 50 copeques. Ela fazia sala a ele e eu chamei Luquéria da cozinha e mandei que fosse lhe cochichar que eu esperava no portão e desejava lhe dizer algo de caráter muito inadiável. Fiquei satisfeito comigo mesmo e, de modo geral, passei todo aquele dia terrivelmente satisfeito. Ali mesmo no portão, ela já atônita por eu a ter mandado chamar e, diante de Luquéria, expliquei-me que seria uma felicidade e uma honra. E, em segundo lugar, que não se espantasse com as minhas maneiras e com o fato de estar no portão. Sou um homem, digo eu, franco, e estudei bem as circunstâncias do caso. E não menti ao dizer que sou franco. Bem, que se dane. Falei não só de modo decente, isto é, mostrando-me um homem de formação, mas também de modo original. Eis o que importa. O quê? Será que é pecado confessar isso? Quero me julgar e me julgo. Devo falar pró e contra, e falo.
Mesmo mais tarde me lembrei daquilo com deleite, embora seja uma tolice. Declarei então, com franqueza, sem nenhum embaraço, que, em primeiro lugar, não era particularmente talentoso, nem particularmente inteligente, talvez nem mesmo particularmente bom. Um egoísta bastante barato. Eu me lembro dessa expressão, eu a cunhei então a caminho de lá e fiquei satisfeito. E que é bem possível que eu traga em mim muito de desagradável ainda em outros aspectos. Tudo isso foi dito com um gênero particular de orgulho. Sabe-se como se costuma dizer essas coisas. E claro que tive a fineza de, ao declarar nobremente os meus defeitos, não correr a declarar as qualidades. Mas, digo eu, em vez daquilo, tenho isso e aquilo. Eu via que ela ainda estava morta de medo, mas não abrandei nada. E como se não bastasse, vendo que ela estava com medo, endureci de propósito. Disse francamente que ela estaria bem alimentada, sim, mas que vestidos, teatros, bailes, não haveria nada disso, a não ser talvez no futuro, quando tivesse atingido o meu objetivo. Esse tom severo, decididamente, me encantava. Acrescentei, e também o mais breve possível, que eu assumi tal ocupação, isto é, se sustento essa caixa de penhores, é apenas porque tenho um objetivo. Existe, digo eu, uma certa circunstância. Mas é que eu estava no direito de falar assim. Eu, de fato, tinha um tal objetivo e uma tal circunstância. Esperem, senhores, eu fui o primeiro a detestar a vida inteira essa caixa. Mas, na realidade, embora seja ridículo dizer frases enigmáticas a si mesmo, eu me vingava da sociedade, de fato. Portanto, o seu gracejo da manhã a respeito de que eu me vingo tinha sido injusto. Isto é, vejam só, se eu lhe tivesse dito francamente com todas as letras, sim, eu me vingo da sociedade, ela cairia na gargalhada e seria mesmo ridículo. Bem, ao passo que, com uma alusão indireta, lançada numa frase enigmática, constatou-se que era possível subornar a imaginação. Além do mais, eu então já não tinha medo de nada, pois sabia que o merceeiro gordo, de qualquer modo, era para ela mais asqueroso que eu, e que eu, ali no portão, surgia como um libertador. Eu entendia isso. Ah, as baixezas o homem entende particularmente bem. Mas eram baixezas? Como é que se vai julgar um homem nesse caso? Porventura eu já não a amava mesmo naquele momento? Esperem. Logicamente, não lhe disse então nenhuma palavra sobre o favor. Ao contrário. Sou eu, digo, que fico imensamente grato pelo favor, e não a senhora. De modo que isso sim expressei até em palavras. Não aguentei, e saiu, talvez, uma tolice, porque notei uma furtiga ruga no seu rosto. Mas, no conjunto, decididamente saí ganhando. Esperem, se é para recordar toda essa lama, vou recordar até a última porcaria. Eu estava ali parado, mas na cabeça se remexia o seguinte: você é alto, esbelto, bem educado e finalmente, para falar sem fanfarrice, você em si não é nada mal. Eis o que me brincava na veneta. Ela, é lógico, ali mesmo no portão, me disse sim. Mas eu devo acrescentar, ali mesmo no portão, ela ficou muito tempo pensando antes de dizer sim. Pensou tanto, que eu já ia perguntar: e então, como é que é? E eu, não aguentando, perguntei muito chique: e então, como é que é, senhorita?
com um senhorita de cortesia, inclusive. O senhor espere, eu estou pensando. E o seu rostinho era tão sério, mas tão sério, que já naquele momento eu poderia ter lido tudo. Só que, em vez disso, eu me ofendia. Será possível, penso eu, que ela esteja escolhendo entre mim e o comerciante? Eu então ainda não entendia. Nada. Até hoje não tinha entendido. Lembro que Luquéria saiu correndo atrás de mim quando eu já estava indo embora, parou-me no caminho e disse afobada: Deus lhe pague, meu senhor, por levar a Nossa Senhorinha querida. Só não vá dizer isso a ela, que ela é orgulhosa. Ora, orgulhosa. Eu, quer dizer, por mim, gosto das orgulhosinhas. As orgulhosas são particularmente belas quando já não se duvida do poder que se tem sobre elas, hein? Ah, que homem baixo, canhestro! Ah, como eu estava satisfeito! Sabe, quando ela estava parada ali no portão, toda pensativa para me dizer sim, enquanto eu me espantava, sabem que ela poderia ter tido até mesmo o seguinte pensamento: se a desgraça está aqui e lá, não é melhor escolher logo o pior, isto é, o merceeiro gordo, que me mate o mais depressa possível, morto de bêbado? Hein? O que os senhores acham? Poderia haver um pensamento assim? Só que mesmo agora não entendo. Mesmo agora não entendo nada. Acabei de dizer que ela poderia ter tido esse pensamento. Entre as duas desgraças, escolher a pior, isto é, o comerciante? Então quem era para ela o pior? Eu ou o comerciante? O comerciante ou o usurário que cita Goethe? Essa é ainda uma questão. Que questão? Nem isso você entende? A resposta está em cima da mesa e você vem falar em questão. Mas eu que me dane. Não é absolutamente de mim que se trata. A propósito, como é que fico agora? É ou não é de mim que se trata? Isso é o que eu realmente não consigo decidir de jeito nenhum. Seria melhor ir dormir. A cabeça dói.